Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Vamos a esse vídeo que tratará a introdução ao conceito de orientação a objetos em implementações em uma aplicação com o Visual Studio utilizando C#. No vídeo anterior nós criamos um projeto por meio desta opção. Agora nós vamos fazer de outra maneira. Clicar no continuar sem código. Eu vou agora no menu arquivo escolher novo, projeto. No vídeo anterior nós criamos um projeto e ele criou diretamente a solução para ele. Neste momento nós vamos criar um projeto de solução e depois dentro da solução nós criaremos um projeto que implementará a nossa lógica de negócio. Primeiro passo, se não aparecer para você aqui solução em branco, aqui na pesquisa você digita solução ou solution. Ela aparece aqui, solução em branco. Clica em próximo e aqui eu vou chamar a solução de matrícula. Escolho a pasta onde gravarei a solução, clico no botão criar. Esse processo pode demorar um pouco. Aqui no meu gerenciador de soluções eu fixo a janela, tenho a minha solução preparada. Agora eu vou criar nela um projeto. Inicialmente vamos trabalhar com o projeto de console, mas daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais, nós vamos organizar os projetos de uma maneira que proporcionem o reuso. Então, botão direito no nome da solução, vou criar um novo projeto, vou procurar aqui console, aplicativo de console, próximo, vou dar o nome para ele de console app, no mesmo local, que aponta já, próximo, .NET 5.0, criar. Esse processo também pode demorar um pouco. Tenho aqui a classe Programa já exibindo, nós já vimos isso em execução no curso em vídeo anterior, que está carregando as dependências, pode demorar um pouquinho. Pronto. O aplicativo que desenvolveremos nesse vídeo será responsável por solicitar ao usuário o nome, sua data de nascimento e, com base na data atual da plataforma onde a aplicação está sendo executada, verificar a idade do aluno e, com base nessa idade, identificar uma categoria a que ele pertence. Então, nós introduziremos nesse vídeo também o uso de estrutura condicional em C#. Nós poderíamos criar aqui no main as variáveis que eu comentei. Colocar string nome, que para uso de datas a gente tem um tipo chamado datetime, data de nascimento, e pronto. O resto eu consigo obter automaticamente, o ano atual e a categoria com base na idade do usuário. Mas isso daqui não seria orientação a objeto, por mais que eu esteja utilizando classe Program aqui. E para eu ter isso orientação a objeto, eu preciso criar uma classe. A princípio, vamos criar ela exatamente aqui, class aluno. E eu trago essas declarações, eu trago para cá. Ok, então aqui eu já estou utilizando classe. Verifica que a cor dessas variáveis, elas estão um pouco opacas, é porque elas não estão sendo utilizadas. Isso é um recurso do ambiente que ele oferece para nós. Então agora eu tenho uma classe aluno. Mas por que eu criei uma classe aluno? Porque em orientação a objeto, quando nós temos um conjunto de dados específicos para um determinado conjunto de objetos,
a gente agrupa essas características em uma classe. E da classe nós geramos objetos. Então nós temos características comuns aqui para aluno. Então muitos alunos possuem nome e data de nascimento. Então a gente encapsula isso em uma única classe e nessa classe nós definiremos todas as responsabilidades em relação às características dos alunos. Então agora eu quero usar essa classe. Eu preciso usá-la para interagir com o usuário. Então toda classe é um tipo de dado. Então eu vou criar aqui uma variável aluno, do tipo aluno, chamada aluno. Só que aqui eu estou declarando essa variável, né? Mas eu preciso tê-la disponibilizada para o meu uso. Então quando nós temos uma classe, as variáveis que representam o objeto, ou seja, a instância da classe, elas precisam ser inicializadas. E isso se ocorre pela atribuição à execução da instrução new e o nome da classe. Nós veremos mais detalhes sobre isso depois. Agora sim, eu posso atribuir dados à minha variável aluno. Se eu digitar aqui aluno, ponto, não apareceu nada aqui. Mas eu sei que todo objeto de aluno tem nome e data de nascimento, mas eles não estão visíveis aqui para mim. Eles não aparecem. Por quê? Porque existe uma situação chamada escopo de visibilidade. Quando eu não declarei aqui um escopo de visibilidade, ele assumiu um padrão, que é um private, ou seja, que ele só é visível dentro dessa classe. Ninguém mais fora dessa classe pode utilizar. Então eu vou declarar esses atributos como public. Quando eu declaro um atributo como public, eu estou transformando ele em propriedade. Então, uma propriedade representa características de um objeto que são visíveis a objetos que o consumam. Em nosso caso, nós temos aqui a classe program, querendo consumir a classe objetos da classe aluno. Então, se eu clicar aqui, digitar ponto, olha, o nome já apareceu para mim, a data de nascimento também. Então, eu posso digitar aqui Ambrósio. E posso digitar aqui, data de nascimento, recebendo um new date time. Verifique que temos aqui um construtor, uma assinatura, nós vamos ver mais sobre assinatura e construtor em vídeos futuros, mas eu tenho aqui um que recebe o ano, o mês e o dia, para definir a data. Então eu vou colocar o ano aqui, vou colocar a minha idade, 1967, 12, 27. Muito bem. Eu já tenho esse dado aqui completo. Já interagi com isso daqui. Então eu poderia simplesmente agora pegar aqui o console.writeLine. Nós vamos utilizar interpolação de string. Então, temos aqui nossa string preparada para interpolação e vou dizer o aluno, aqui vamos interpolar, então vamos ter o objeto aluno, ponto nome, nasceu em, vou fechar isso daqui, posso pegar aqui aluno, ponto data de nascimento, fecha a interpolação, agora podemos também usar aquele console read key para parar a execução até que pressionemos alguma tecla. Ok, está gravado. Vamos executar nossa aplicação e ver o que acontece. Esse processo demora um pouco. Olha lá. O aluno Ambrósio nasceu em 27/0000. Isso daqui é a hora. Não queremos a hora, queremos só a data. Então existe aqui um método chamado toShortDateString. Então estou invocando um método dentro da interpolação. Vamos executar. Olha lá. Já ficou melhor, não é verdade? Muito bem. Queremos verificar a idade desse aluno. Então a gente pode criar aqui uma variável e vamos chamá-la de var. Vamos trabalhar isso daqui e verificar o que ela nos retorna. Vamos definir aqui essa variável chamada idade e dizer que ela vai receber. Precisamos da data atual. Então, datetime tem uma propriedade chamada now, agora, menos aluno.data de nascimento. Vamos colocar aqui um breakpoint. Depuração é uma coisa muito importante a se trabalhar e durante nossos vídeos aos poucos vamos vendo isso.
Eu vou querer que a execução ocorra e pare nessa instrução, só para a gente verificar o valor de idade. Se eu colocar aqui o cursor idade, ele mostra ela como um time span. É um tipo de dado, tá bom? É um tipo de dado que traz o intervalo entre duas datas. Vamos executar. A execução parou exatamente na linha que nós colocamos o breakpoint. Se eu colocar, eu posso verificar aqui em inspeção. Eu posso colocar aqui, quero verificar, idade. Olha que legal. Ele já mostra aqui para mim, ó. Então a idade possui esse valor aqui e que nós precisamos trabalhar para identificar isso em anos, quanto que tem. Se nós também colocarmos aqui o cursor idade, ele mostra o mesmo valor porque está em tempo de execução. Nós podemos trabalhar para identificar, digamos, o seguinte, eu preciso transformar esses valores em dias. Então eu posso aqui colocar isso entre parênteses, eu já sei que ele retorna um time span. Então eu posso colocar aqui um ponto e utilizar a propriedade days, ou seja, a quantidade de dias. Vamos verificar que tipo de dado é a idade agora? Olha, é inteiro. Veja que é legal usar o var, né? Ele já disse que é inteiro. Então eu posso dividir essa quantidade de dias por 365, que é uma base para calcular quantos anos representa uma quantidade de dias. Coloco aqui idade, ele continua int. Vamos executar novamente até aqui. Vamos verificar a idade. Olha aqui, ó, a idade já mostra 53. Então já verificamos recursos novos da linguagem, o datetime, o timespan. Agora nós precisamos verificar a categoria a que o estudante pertence. Bom, então nós já temos aqui a idade. Vamos identificar a categoria. Eu vou usar aqui inicialmente a estrutura if. If, eu vou querer guardar idade maior que 4 e idade menor ou igual a 7. Eu posso colocar aqui então, vou colocar um console.writeLine infantil A. Opa, aspas duplas. Caso não seja verdadeira a expressão anterior, eu coloco else if, idade maior que 7 e idade menor ou igual a 10. Aí eu copio e eu coloco aqui console.writeLine e coloco infantil B. Ainda, se a expressão não for verdadeira, eu verifico se idade é maior que 10, porém, idade também precisa ser menor ou igual a 13. Aí eu exibo console.writeLine juvenil A. Aí eu tenho ainda outra situação. Caso a idade seja maior que 13, porém a idade precisa ser menor ou igual a 17, coloco console.writeLine juvenil B. Caso nenhuma dessas seja verdadeira, mas ainda se a expressão não for verdadeira, caso a idade seja maior que 17, eu vou entender que ele é um console.writeLine adulto. Mas e se nada disso for verdadeiro? Porque a gente tem aqui em cima, ele pode ser menor que 4, né? Pode ser menor ou igual a 4. A gente vê aqui em cima que ele pode ser menor que 5. Então, se nada disso for verdadeiro, a gente vai usar o console.writeLine não a categoria para a sua idade. Podemos comentar essa instrução, que nós não vamos utilizá-la, e vamos executá-la agora. Olha lá, com base em minha idade, ele determinou que eu sou adulto. A minha idade é 53 e define que eu sou adulto. Ok, mas vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui que seria 2007. Vamos ver o que acontece. Juvenil A. Então, teoricamente, isso está funcionando. Não há problema algum em relação a isso. Só que verifique que nós trouxemos para a classe Program e o método main a responsabilidade em obter os dados e de validá-los e também exibi-los. Em orientação a objeto, nós trabalhamos um conceito que chama-se responsabilidade. Uma classe só pode ter uma responsabilidade. No caso da classe Program, é interagir com o usuário. Ou então, identificar o que o usuário quer
e delegar para quem é responsável. No nosso caso, seria trabalhar com a classe aluno. Então, nós precisamos trazer toda essa responsabilidade para a classe aluno. E é isso que nós veremos no próximo vídeo.